Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Quero agradecer de coração. Nós ontem tivemos centenas de ligações participando da nossa cobertura. 5 horas ininterruptas ao vivo, comentando, né? Porque, como eu falei no final do programa, a apuração hoje com todo o sistema, o acesso às redes sociais, a gente fica sabendo a qualquer momento, não é como antigamente que tinha um carinha lá no cartório eleitoral, fulano, beltrano, né? Ou naquela eleição, tem uma eleição em Santos, o Clemente e o Paulinho estão aqui, na época do escuro, que era cédula, o Gilberto Tayfur, eu lembro dele. Você lembra dele? Que foi presidente da Câmara. Ele virou eleição, ele ganhou a eleição, numa eleição que participou o Taylor Matos, que era candidato, que era um menino novo, tá voltando para o Brasil. E muita gente diz que naquela época, os mesários, onde era Taylor, virou Tayfur. O Taylor estava muito bem cotado, teve uma votação ruim, e o Gilberto Tayfur, que estava mal cotado, teve uma votação boa. Ninguém vai saber, porque passado tanto tempo, como tem a história também voto em branco, né? Do voto em branco que os caras preenchiam, né? Não sei se era possível, mas as histórias da época das cédulas. Mas eu quero lembrar que, na verdade, o programa foi mais uma avaliação do quadro eleitoral na nossa região, com as alterações. Tivemos aqui o Eduardo Filete, o João Domingos Neto, o Nicolau Obeide, o João Vilela, o Manuel Gonzalez, a Fernanda Vanucci, e a gente pôde comentar bastante os números, né? A surpresa do Marcelo Squacione no Guarujá, pelo PRB, a surpresa, o Beto Mansur, muito mal votado, mas entrou pelo PRB também. E aí alguém pode dizer, puxa, mas ele virou deputado. Sim, mas ele precisa repensar, porque ele teve praticamente 31.300. É verdade, ele teve um pouco mais de 30 mil. Metade, ele teve metade da última eleição, não é isso? Teve metade da última eleição. Então, nós precisamos repensar um pouco o tal do coeficiente eleitoral. Lembrando que muitos votos de fora da região. Agora, ficou, acho que decidido, e agora sim vamos apresentar e ouvir os nossos candidatos, a supremacia do PSDB, não só na região, mas também em todo o estado de São Paulo. Paulinho, boa tarde, obrigado pela participação. O PSD também, me parece que se saiu bem nessas eleições, né? Tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa e, de uma maneira geral, no cenário nacional. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Clemente. É importante nós estarmos aqui hoje, principalmente depois de um dia de muito trabalho. Acho que o Brasil cada vez mais amadurece esse processo republicano e democrático que são as eleições. Mas falando de PSD, houve realmente um aumento tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Na Baixada, Augusto, o PSD também houve aí, foi a primeira eleição que tivemos aí uma organização dos 9 diretórios municipais envolvidos na candidatura do senador, numa candidatura de uma vaga ao Senado, o Gilberto Kassab. Tivemos uma expectativa boa e tivemos também uma média acima da média do Estado. O Kassab teve 5,90% de votos. 1 milhão e pouco. Né? Aqui na Baixada, que em Mongaguá chegou a 9%, o Guarujá 9%. Então aqui nós tivemos uma média de quase 7%. Então demonstrou também que a região da Baixada tem uma afinidade maior com o Gilberto. Os nossos líderes locais, com toda a dificuldade, sendo uma região onde o PSDB teve um trabalho muito forte e a presença, né, a aceitação do governador fez também com que o Serra tivesse uma votação, né, expressiva. Mas o partido, eu acredito que agora, terminando essa eleição, começa uma fase de planejamento, de estruturação para os próximos pleitos, aí, que é o pleito municipal daqui a 2 anos. É verdade. E na verdade elegeu 2 senadores, né? O PSD elegeu 2 senadores. 2 senadores. 2 senadores. Olha só. 2 senadores, um governador? Um governador. É um número
significativo. Tá caminhando. Olha, eu acho que alguns aspectos, né? O PT caiu demais, né? O PT despencou. Que coisa, de um modo geral. Até em locais onde ele estava ganhando facilmente, tipo Acre, por exemplo, com Tião Viana, sim, você vê que foi na casca, mas ele não chegou a 50%, 49, qualquer coisa por cento. Segundo, então o PT realmente teve uma perda muito significativa e é possível que ele perca nos lugares onde tem candidato do PT para segundo turno, ele ainda tem um risco grande de perder. Então, eu acho que... E para a nossa região, se você imaginar... Perdeu demais. Pessoas como Thelma de Souza, Maria Ângela Duarte, que mudou para o PCdoB, mas de certa forma... A Maria Lúcia Prandi. Não foi bem. Então, realmente despencou. E mesmo em Cubatão, se você pegar os números de Cubatão, a Dilma... Olha, tá demais, se não usar o... Não tem jeito. A Dilma 26%, a Marina 25%, o Aécio 16%, não é? E era tradicionalmente PT. Tradicionalmente PT. Agora, sabe uma coisa que a gente tem que também rever? 20% de abstenção, Paulinho. Demais. Está crescendo demais a abstenção. Demais. E aí, mais 10% de votos nulos e brancos, as pessoas estão desanimadas. E Augusto, Mongaguá, 30% de abstenção. 30%? 30% Nossa, de abstenção. Recorde esse número. Recorde. Em Mongaguá nós sentimos o seguinte, talvez o que aconteceu numa eleição municipal, houve uma descrença por parte do eleitor em participar novamente do processo eleitoral. 30% de abstenção, a maior abstenção da região. Mongaguá. Puxa vida, que número, hein? Um número muito elevado. E ali a eleição foi uma eleição também nas duas cidades onde o PT praticamente, mesmo tendo essa hegemonia toda do PSDB, as duas cidades onde o PT praticamente se aproximou muito do PSDB foi Cubatão e Mongaguá. Mongaguá também? Mongaguá. Mostra que a diferença do PSDB, a diferença do Aécio para Dilma, 4%. Isso é ruim, porque Mongaguá, o prefeito é do PSDB. Do PSDB. Quer dizer, mostra que a população não está muito satisfeita. Você acha que reflete, a administração municipal acaba refletindo na eleição presidencial? Quer dizer... Reflete, sim. Reflete. Você pega o estado de São Paulo, onde tradicionalmente o PT é fraco. Se você pegar interior do estado, ele é fraco. E onde você tem uma administração boa, o Aécio, por exemplo, explodiu. Ele realmente ganhou no estado de São Paulo, mas se você pensar em termos de... Você pega cidades do interior, sobretudo cidades pequenas, onde o político tem uma influência grande sobre a população, o Aécio explodiu. Eu acho que... Claro, tem um lado cultural também, onde o pessoal tem mais cultura, também você vê que a Dilma desceu. Aí você pega o mapa mesmo, colorido, onde a Dilma teve votação? Só no Nordeste que ela teve... Forte. Não, ela ganhou, por exemplo, Minas Gerais, que eu acho que o Aécio vai sentir essa derrota, né? Bastante. Que é a base eleitoral dele, perdeu no primeiro turno. Agora, eu falei ontem aqui, o que eu escutei é que o Pimenta da Veiga não atrelou o nome dele ao do Aécio, vê que não acreditava. Não acreditou. Não, mas o Aécio também, ontem na entrevista, ele acabou dizendo que ele acha que cometeu um erro mesmo, mas que ele tende a reparar esse erro nas próximas 3 semanas. Em Minas mesmo. E um detalhe, Clemente, que talvez ele vai ter que... O estado de Minas é o estado com a maior quantidade de municípios no Brasil. Né? É verdade. São Paulo tem 645 municípios, o estado de Minas passa de 700. Então, quando você tem uma pulverização muito grande de municípios e essa eleição passa efetivamente pela liderança de um prefeito, agora sabendo que vai ter um governador do PT... O cara pensa 2 vezes. Ele vai pensar 2 vezes. Então, eu acho que o trabalho do Aécio em Minas vai ter que ser muito forte, porque agora um governador eleito do PT já vai se fazer um trabalho em cima dos prefeitos, que são os grandes... produtores de voto nas suas locais. Agora, você vê também, o Aécio vai ter que fazer um trabalho grande no Nordeste. Você vê, no Piauí, a Dilma teve 70% de votos. 70%, é um índice altíssimo. Mas olha, ontem um dos nossos convidados disse o seguinte, os estados onde o PT teve uma votação expressiva são aqueles estados que está muito atrelado ao Bolsa Família. Sem dúvida. Então, e o Nordeste... Maranhão, por exemplo. Maranhão, que também foi o Piauí, PT ganhou bem. Que são os estados mais pobres, né? Eu acho que o Aécio vai ter dificuldade um pouco no Rio,
porque o Rio de Janeiro não foi bem, né? O PSDB no Rio tá desmantelado, e o PSB, que em São Paulo fatalmente o Márcio França vai carregar para o Aécio, no Rio de Janeiro, o Roberto Amaral é petista de carteirinha. É a possibilidade do PSB no Rio. E os dois candidatos, tanto o Pezão como o Crivella, já tem apoio a Dilma. A Dilma tem os dois palanques. Tem os dois. O Crivella. Ah, sim, o Crivella também, é verdade. Os dois que foram para o segundo turno, o palanque é Dilma. É Dilma. Né? Então, essa é outra coisa que ele pode escolher em qual palanque ela vai subir. Ela vai subir. Ela vai ter. Ou subir até nos dois. Ela tem apoio dos dois. Eu acho que agora hoje, amanhã, ontem eu estava assistindo o Canal Livre, o Alberto Goldman, o Walter Feldman e o Arlindo Quinalha, lógico, ninguém para. Hoje começa essa articulação. Agora a pergunta é a seguinte, puxa vida, a Marina em algum momento, eu mesmo cheguei a dizer aqui que a Marina estava numa posição extremamente tranquila de segundo turno, né? Ela aumentou apenas 10% da última eleição. Na última eleição ela teve 20 milhões, dessa 22. Aumentou muito pouco. E será que ela consegue, o eleitor da Marina é eleitor do Aécio ou é eleitor da Dilma, Clemente? Eu vi isso ontem, numa primeira avaliação, eles fizeram isso na própria boca de urna. Quer dizer, em quem você votaria? Para a Marina. Se ela não for para o segundo turno, para quem você votaria? Pegaram isso aí numa pesquisa. E 58,6% disse que votaria para o Aécio. Então, quase 60%. Isso no boca de urna. Então, provavelmente esse número é maior. Então, dos eleitores... que a boca de urna errou, né? Errou. As pesquisas erraram e a boca de urna errou. Então, possivelmente, o Aécio vai ter acima de 60% dos votos da Marina. Vai depender Para ele vai ser bom. E tem que trabalhar o restante, né? Agora, o Márcio França também deu uma entrevista muito interessante. Não sei se você chegou a ver na Band. E ele disse o seguinte: eu já vou declinar meu voto aqui. Eu sou Aécio, ponto final. Não seria nem diferente. Não sei o que a Marina vai falar, mas a minha equipe é PSDB. Então, isso já é um lado altamente positivo. O Estado de São Paulo, o PSB é Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, os três principais, né? Eu não sei até que ponto tem, o Márcio França também tem uma influência sobre a família do Eduardo Campos, porque isso também seria um aspecto extremamente positivo. Em Pernambuco, por exemplo, né? De migrar. Eu acho que o Eduardo Campos, acho que o grupo do Eduardo Campos está muito dividido, mas a possibilidade é Aécio. É Aécio. Eu acho que a maior probabilidade seria Aécio. O que seria bom para o Aécio em Pernambuco, porque, na verdade, já não deixa de ser um estado do Nordeste que ele teria alguma coisa favorável. Né? Teria alguém de alto peso, já que o governador lá é... Carregando, né? O governador que ganhou em primeiro turno é PSB. PSB. Que estava mal, viu? O Paulinho, você acha que a Marina consegue transferir essa quantidade de votos aí? Eu acho que essa eleição é uma eleição... infelizmente foi uma eleição onde a gente teve aí o próprio governador, né? Nós tivemos um problema da falta d'água, a questão da segurança, a questão da saúde. Não afetou em nada. Não afetou em nada. Você tem a questão do governo PT, uma questão da corrupção, uma questão de todos sintomas negativos que poderiam influenciar muito no processo eleitoral. Nada disso pegou. O eleitor, efetivamente, ele está votando na pessoa, separando, tem uma segregação muito forte a questão ideológica partidária, ao meu ver. Então, o que vai contar aí vai ser a questão, o carisma da pessoa. O que vai contar muito vai ser você poder ter um processo de transparência na formação da equipe, né? Quem vão ser aí a equipe que vai compor no governo Aécio, que vai compor nesse novo governo, caso a Dilma continue. Existe aí um comentário muito forte que o Aécio, se vier agora numa oposição radicalizando muito, é um pouco prejudicial. Eu acho que tem que se fazer uma oposição realmente construtiva, uma oposição com um planejamento muito forte na questão de um plano de governo, a qual todos nós estamos esperando. Inclusive, segundo boatos, parece que o Aécio vai falar que um dos ministros aí dele é o Joaquim Barbosa, ministro da Justiça, colocando aí o Joaquim Barbosa como ministro da Justiça para demonstrar o grande combate à corrupção
posição que ele quer adotar caso seja eleito presidente. Então eu acho que esse segundo turno é uma nova eleição. Nós vamos ter aí praticamente uma eleição como foi nos últimos 20 anos, essa polarização PT e PSDB, que a meu ver, para o Brasil não é benéfico. Eu acho que essa hegemonia de dois partidos durante muitos anos no controle é ruim. Eu era esperançoso de ter uma mudança, uma renovação no cenário. Acho que deveria ter uma renovação no processo, mas o eleitor, pelo que a gente pode analisar, aí nós temos aí o apoio da Marina. A Marina tem a questão da rede, da sustentabilidade, você tem o PSB, eu vejo que tanto a posição do PSB como a posição da rede é uma tendência muito forte a ficar com o Aécio, mas isso vai depender muito de como vão ser aí agora essa nova conjuntura. Clemente, antes de você comentar, só para ratificar o que o Paulinho falou, o volume ontem, o Cantareira tinha alcançado 6%, agora 5,8%. De ontem para hoje diminuiu 0,2%. É grave a situação. Grave. Não. E não atingiu o Alckmin. Tá blindado o Alckmin. Tá blindado, Não, ele foi bem nessa daí, né? Agora, aproveitando o que o Paulo falou, eu acho que o Aécio, claro, a Marina pecou em algumas situações e isso fez com que ela entrasse numa curva descendente e o Aécio, por outro lado, numa curva ascendente. E independentemente das razões que levaram a Marina a descer, um dos aspectos que foi captado pelo UOL pós-debate é que o Aécio venceu, segundo o UOL, foi muito bem, disparadamente. Muito bem. Sem papel, sem nada, estava com tudo na cabeça. Engraçado. Todo mundo que comentou falou que ele não tinha papel. Engraçado isso. Não, sem papel sem nenhum. Porque a Dilma vinha lá com os calhamares, não é, Marcelo? Todo mundo aqui comentou isso. Ele ia sem papel, sem nada. Não, quando falava de um assunto, a Dilma ia lá procurar na pastinha dela. Já que saneamento, ela já foi lá correndo. Verdade. Ele não, tudo na cabeça, firme, muito convicto, muito seguro e resposta pronta, né? Não é aquele negócio de pensar esse negócio todo. Então, eu acho que isso fez com que ele realmente alavancasse também um pouco. E ele vai ter uma pessoa agora por detrás dele que é fundamental nesse segundo turno, chama-se Fernando Henrique Cardoso. Fundamental. Em que aspecto? No aspecto justamente de poder aglutinar. O Fernando Henrique Cardoso, ele tem aí já teve uma conversa anteriormente com a Marina. Tem uma aproximação. Você está falando partidariamente. Nos bastidores. Ele vai ser uma pessoa fundamental nessa questão de aglutinação, de formar realmente um bloco forte de oposição para cada vez mais essa onda que se criou, ela não vire uma marola. Eu estou sentindo mais forte esse momento do Aécio do que o momento do Serra na última eleição. Sim. E tem um aspecto, assim. Normalmente, quando o cara começa a crescer, a não ser que aconteça alguma coisa muito negativa, é difícil ele parar. Pode até perder a eleição, mas certamente ele vai subir. Ele vai subir. E um detalhe importante também que eu acho, e isso conta a favor, é que se você somar Aécio mais Marina, dá um índice extremamente alto, 33 dele, com mais 21 da Marina, 57%. Quer dizer, isso significa que quer mudança, né? E isso aí você vê especialmente nos jovens, nas pessoas que têm um nível escolar melhor. Eu acho que o Fernando Henrique declarou agora o seguinte, que o PT cresceu entre os menos informados. Exatamente isso. É o que você está falando. Então eu vejo o seguinte, nos debates ele vai bater Dilma, isso não tem a menor dúvida, porque está tudo na ponta da língua. Com esses escândalos aí, a coisa vai ficar mais forte. Ela usou alguns itens como desemprego para falar que está tudo bem, tudo redondinho, mas por outro lado ele falou, não, mas o país não cresce. Né? E a corrupção na Petrobras? Ele sai. Mas um outro item que ela usou, mas a inflação no governo Fernando Henrique chegou a ser 60%. Não, pera lá. Foi no governo dele que saiu real. Então, existem respostas muito consistentes dele, que para quem está assistindo, isso é muito significativo em termos de poder mudar de opinião. E aquele sintoma que você tinha, que o pessoal falava, eu não quero o PT, tenho dúvida, tenho receio da Marina e sei que o Aécio não ganha.
Então agora mudou isso. Né? Não, eu conheço várias pessoas, amigos, que falaram, não, eu não vou votar para o Aécio, não porque ele não é o melhor, mas é porque ele não vai ter chance. Como a Marina está na frente, para derrubar a Dilma, eu vou votar para a Marina. Deixa eu comentar aqui uma notícia da UOL. A UOL está dizendo aqui que integrantes do comitê da presidente Dilma Rousseff já estão se preparando psicologicamente para que nas próximas pesquisas surgir um empate ou ultrapassagem do tucano Aécio Neves. E aí, uma coisa curiosa, eu não tinha essa informação, o Aécio ganhou em São Bernardo do Campo. Que é reduto PT. Que era reduto, onde, inclusive reduto não só do PT, mas do Lula, e aonde o Luiz Marinho leva com mão forte o governo. Exatamente. E aí, desculpa, só para finalizar, Paulinho, os assessores de Dilma culpam Luiz Marinho, coordenador da campanha em São Paulo e prefeito de São Bernardo do Campo, pelo mau desempenho na região. E no outro parágrafo diz o seguinte: o tema que mais estimula o antipetismo no Estado, segundo os próprios integrantes do partido, é a corrupção. Não sei se eles estão ligando aí o Luiz Marinho à corrupção, a essa imagem, mas São Bernardo do Campo, uma surpresa, né, pelo reduto petista. Né? E ao mesmo tempo também uma demonstração que dentro desse processo de escolha do candidato, o Lula impôs o Padilha. É verdade. E que não seria, talvez, o melhor candidato para disputar uma eleição junto com o Alckmin e com o Scaff. Talvez nós tenhamos uma opção, o próprio Mercadante, né, com mais visibilidade, mais preparo. Ou até a Marta, né? Então, isso resgatar a Marta. Exatamente. Isso é um sintoma, um diagnóstico de que na política não é a vontade de uma única pessoa, é a vontade de um colegiado. Mas aí eu vou fazer uma consideração com você. Eu acho que mais do que a vontade de um colegiado, na política não tem fórmula. Exatamente. Porque o Lula, quem é que vai dizer pro Lula, não vamos encarar o Padilha, porque você impôs o Fernando Haddad e o Fernando Haddad... Naquele momento. Não, então, não tem fórmula, não adianta. Né? Muita gente dizia, o próprio Lula disse que elegeria um poste, como elegeu a Dilma, quem era a Dilma? No debate, a Marina fez questão de dizer, a senhora não foi vereadora, a senhora não foi deputada, a senhora não foi senadora, a senhora nunca foi política. Né? O Lula foi lá e galgou de forma inteligente, né? Quer dizer, não tem fórmula. Não tem fórmula. E o Padilha, que, ao meu ver, comparado ao Fernando Haddad, teria mais projeção, né? O ministro de Saúde e tal, foi muito mal. Mas é a fotografia do momento. É a fotografia do momento. Eu acho que é isso. Fotografia do momento. O Scaff foi muito bem. Se a gente imaginar, é a primeira vez que está participando de uma eleição. Segunda, certo. Segunda vez. Mas assim, ele foi bem. Se você imaginar no nível de Estado, para um Alckmin que é muito forte, especialmente no interior, ele foi muito bem. Eu só queria fazer duas considerações quanto à questão do Scaff. Né? Eu acho temerário uma instituição como a Fiesp, né? Eu falo pela instituição, ter um candidato num cargo político. Porque, veja, a eleição passou e a instituição ela é secular, ela continua. E a relação ficou estremecida, não é? Porque o Scaff subiu o tom, como é comum nas eleições, né? Subiu o tom. E acho que o empresariado fica numa situação incômoda, porque a radiografia que se faz agora a Fiesp é um reduto anti-Alckmin. Anti-Alckmin. Não passa essa impressão? Isso não é, de certa maneira, não desestabiliza um pouco, Paulinho? Eu acho que torna uma instituição da pujança, que é a Fiesp, muito vulnerável. Inclusive na realização de construção de políticas públicas para o próprio empresariado, onde detém um PIB do Estado de São Paulo muito forte. Então, a gente sempre tem que... eu vejo agora que vai ter que haver um processo... o próprio PMDB veio para uma campanha rachado, o PMDB não veio unido nesse processo. Né? O Scaff tentou de todos os meios fazer com que houvesse essa união, como tirasse as vaidades de lado. Mas não dá, porque ele mesmo não declarava que ia votar na Dilma. Não é? E o PMDB era a Dilma. Mas ele disse isso porque a Dilma não o apoiou, ela apoiou o Padilha. Ele queria um apoio formal da Dilma e que tirasse a candidatura do Padilha.
Mas, o Clemente, eu até concordo, só que o Padilha é o candidato do PT e o candidato à vice-presidência da República é o líder maior do PMDB no estado de São Paulo. Então, eu acho que o SCAF, e em vários momentos, ele disse, não, eu voto no Michel Temer, não voto na Dilma, eu voto no Michel Temer. Acho que faltou aí Faltou um pouco de traquejo político o SCAF. É verdade. Ele foi muito empresário e pouco político. É verdade. Essa é a grande realidade. E a própria equipe, eu acho que na política existe hoje você não é um profissional da política, né? Existe o político profissional e o profissional da política. Eu acho que hoje você tem que ser o profissional da política para justamente saber analisar, saber verificar todo um planejamento estratégico que vai seguir, porque a política cada vez mais você está lidando com pessoas profissionais. O amadorismo é totalmente fora. Tanto é que hoje os marqueteiros, né, têm uma influência muito grande de toda uma construção de uma campanha, de uma candidatura. Então, agora, uma coisa é muito clara. Existe ainda, e que nós não podemos deixar perder, essa total descrença por parte do eleitor na questão eleitoral, dos políticos. Eu acho que nós temos que reavaliar isso. Que nem você pega... Tiririca está aí para provar isso, né? Apesar de ter diminuído os votos... teve 1 milhão... o voto de protesto. O cara vota no Tiririca... Né? Eu vou ter que fazer um intervalo. Paulinho, Clemente, um tema... Olha, ontem eu já fiz 3 pronunciamentos aqui no programa sobre esse tema. Eu acho um absurdo, e muita gente concorda comigo, e acho que muita gente não concorda, pena dos que não concordam, o horário eleitoral precisa ser revisto. Nós não podemos permitir, primeiro que nós estamos pagando o horário eleitoral, né? As emissoras têm um desconto de imposto de renda para que o horário eleitoral... Porque às vezes a pessoa pensa, é gratuito. Não é gratuito. É gratuito para quem usa, mas para a emissora ela recebe e nós pagamos, os contribuintes pagam. Não pode se permitir a utilização do horário eleitoral como foi por parte de alguns candidatos, tal do Bin Laden, do PEN. Apareceu um cara lá, um senhor, que está na cara que não tem... picareta nenhuma de política, vestido de Bin Laden, vota no Bin Laden. O Tiririca, com as paródias, né, que eu acho que não passaria nem no Zorra Total. Eu comentei aqui a Terezinha, a tiazinha do equilíbrio, a tiazinha do equilíbrio, um negócio de uma velhinha que aparecia com um copo d'água na cabeça. Isso é criminoso, por isso que as pessoas acabam... É um desrespeito. É um desrespeito. Por isso que as pessoas acabam colocando todos os políticos na mesma dimensão, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é um desrespeito, vem fazendo com que cada vez mais a classe política entre num processo vexatório muito grande. Eu acho que nós temos que rever essa questão imediatamente. O cara pode usar... E o pior que do Tiririca, isso foi o marqueteiro que fez. Foi o grupo do Café com Bobagem. Exatamente, o grupo Café com Bobagem. Então, eles já sabiam que teria um impacto positivo para alguns e negativo para os outros. Mas ele falou, não, vai continuar tendo mais de 1 milhão de votos, e de fato teve mais de 1 milhão de votos. E aí, por tabela, ele já elege mais 5 deputados. E uma outra coisa que tem que ser revista, essa questão do coeficiente eleitoral, né? Tem que entrar os maiores vencedores de voto e pronto. Mas a Fernanda falou isso ontem, não sei se dá tempo para falar rapidinho. Sim, a Fernanda comentou isso ontem, eu vi nesse debate. É exatamente isso. Quer dizer, por que não os mais votados? No caso dela, ela teria sido eleita aqui, por exemplo. Foi a 15ª. Mas é a coisa mais justa que pode acontecer, é isso? Pois é, eu acho que o correto seria justa, democrática. Pode ter um monte de partido, mas os mais votados, por ordem de votação, vai entrar. Não foi isso que aconteceu. E o voto distrital para estadual e federal, viu, Clemente? Porque senão não vai dar mais. Nós tivemos aí a exceção do Papa, que teve essa votação alta, foi prefeito 2 mandatos, vinha de uma aceitação bastante significativa, tirando o Caio França, que era o candidato do PSB estadual, né, muitas prefeituras trabalhando, nenhum candidato da região conseguiu uma votação. O Beto Mansur teve 30 mil votos. 10 mil em Santos. 10 mil em Santos. Não, né? O Spassone teve 22 mil votos. Não, 30 mil.
30 mil votos. O Squacione entrou por causa da linha de corte lá. Ele entrou por causa do Celso Russomano. Ele e o Beto. O Beto teve 1.000 votos a mais que ele. O Júnior Bozella, 50 mil votos aproximadamente. O Sadal Nakai, 50 mil votos aproximadamente. O Sadal teve 58 mil votos. 58 mil e pouquinho. E o assim, Júnior Bozella, 59 mil e pouco. Então, desculpa, 60 mil votos aproximadamente. Mas se não houver o voto distrital, não tem jeito, porque vem candidatos aí muito fortes e que acabam atropelando os candidatos da região. A reforma política é necessária, o voto distrital, o fim da reeleição, o mandato de 5 anos, tudo isso tem que ser revisto. Vamos fazer um intervalinho, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. A Baixada Santista conseguiu, então, reeleger o Beto Mansur, não é? Conseguiu eleger o Marcelo Squacione, reeleger o Samuel Moreira. Espero que o Samuel comece a olhar um pouco mais para essa região. Mas que não é da Baixada, né? É isso que eu ia dizer. A votação dele é sempre dividida, Grande São Paulo e Vale do Ribeira. Espero que ele veja agora com mais atenção a Baixada, não é? O Bruno Covas, não sei se vai trazer, apesar de estar focado na Prefeitura de São Paulo, não sei se vai ter, apesar da relação com a cidade. Na Assembleia Legislativa, Clemente, nós tivemos o Paulo Correia pelo PEN, o Cássio Navarro, o Mourão conseguiu eleger o Cássio Navarro, seu genro, lá na Praia Grande. PMDB, né? PMDB. Que o Mourão deve sair está prestes a sair do PSDB, viu? O Mourão deve estar indo. Inclusive, o Mourão foi um dos que articulou a vinda da Dilma, não é? Para a Baixada Santista na semana passada. Foi o Mourão, foi uma reunião no Mourão. Então, para a Assembleia Legislativa, e o Caio França, que teve uma votação bastante expressiva. Agora, Santos ficou sem candidato a deputado estadual. Eu posso estar enganado, hein?
mas acho que fazia muitos anos que Santos não deixava de ter um representante na Assembleia Legislativa. Se não me engano, 20 anos. 20 anos. É bastante tempo. Chato isso, hein? Eu acho que é uma questão de se analisar a questão do próprio resultado. Se esse resultado foi favorável ou foi desfavorável para a região. Né? Muitos falam, mas nós fizemos 3 federais e 3 estaduais. Eu achei que foi desfavorável. Eu também tenho esse sintoma que nós temos que reavaliar isso, porque ainda o interior está levando uma vantagem muito grande em relação à Baixada e pelo que a Baixada representa em termos de PIB, de influência no governo do Estado, de visibilidade nacional. Nós temos um porto, nós temos um polo petroquímico, enfim. Eu acho que agora para os nossos dirigentes, né, independentemente da questão partidária, merece uma análise profunda, principalmente em função da grande quantidade de votos de fora que nós tivemos aqui. Vieram vários candidatos de fora que pegaram o voto do nosso eleitor aqui. Então isso nós temos que analisar, se é um descontentamento, se é apenas uma fotografia que reflete esse momento. Ou é a falta de candidatos, Paulinho. Ou a falta de liderança. A falta de candidatos. Falta de candidatos. A gente tem que ser honesto. Para deputado federal, nós tínhamos quem, Clemente? O Papa, que foi eleito, 120 mil votos. O Beto Mansur, que de certa maneira não é... Eu acho que nós temos que ponderar, até pelo menos, nós estamos falando do Estado de São Paulo, com esta posição do Aécio, a gente tem que... Acho que o eleitor quer um novo. Acho que o novo para o eleitor está... Né? O Beto já é um cara experiente, foi prefeito, deputado. Então eu acho que, de certa maneira, possa ter tido essa dificuldade. Tirando o Papa, tirando o Beto Mansur, quem eram os candidatos a deputado federal da nossa região? Não tínhamos. O próprio Bruno perdeu votação, que também não é da Baixada, é mais São Paulo mas perdeu votação. É verdade. O Samuel também não teve uma votação não é da Baixada, como deveria, muito bem. Né, em função de todo o gasto que houve, de toda a estrutura, mas que também não é da Baixada. Presidente da Assembleia Legislativa, muito próximo. Então, eu acredito que nós realmente temos que reavaliar toda essa questão do que foi essa eleição. E a gente corre um risco de perder o Marcelo Squacioni. Porque o Marcelo Squacioni não esconde de ninguém que ele é candidato a prefeito na próxima eleição no Guarujá. E o Marcelo Squacioni não vai perder a oportunidade desse vácuo, porque a Antonieta não tem candidato. O Farid... Como o Caio em São Vicente. Como cai em São Vicente. Se você analisar também, nós temos aí... ele vai vir pesado. Inclusive... Como nós também podemos, de repente, ter o Paulo Correia disputando uma eleição em Santos, como disputou no passado uma prefeitura. Porque a prerrogativa, eles podem disputar e voltar a ser candidato, e voltar a ser deputado de novo. Nós falamos aqui ontem... Eles não perdem o mandato. Nós falamos aqui ontem, Paulinho, que é uma das coisas que deveria mudar na reforma... eu acho que sim. Porque... Se o cara, e eu dei o exemplo, com todo respeito a vereadores que são candidatos, e a gente discutiu aqui, ele está testando o nome, ou ele está... Pô, para aí, campanha eleitoral não é para testar nome. Então o cara saiu candidato o senhor quer ser candidato a deputado estadual? Renuncia o mandato. Renuncia o mandato, como é no executivo, não é assim? É assim. Mas você pega a maior parte dos países europeus, é assim. Você tem o direito de sair do seu mandato, mas você não tem direito de voltar. Ou seja, você saiu... Como o Celso Russomano já declarou ontem, 1,5 milhão de votos, sou candidato a prefeito em São Paulo. É isso mesmo. Vai assumir um cara que teve 20 mil votos. Você imagina um eleitor que depositou nele toda essa expectativa de ter um representante na Câmara Federal para trabalhar 4 anos, sabendo que ele vai ficar 1 ano lá, o outro 1 ano ele já está mais ou menos numa pré-campanha. E vem mesmo, porque... Não tem como. Eu acho que ele vem, o SCAF vem. Eu só espero que o Serra fique os 8 anos. Né? Pra gente também não... Olha, o Zé Aniba ontem perguntaram para ele. Ele disse assim, olha, eu estou preparado.
Eu acho que para o Serra tem 70 anos. 74. 74. Ele é um mandato de 8 anos. Eu acho que ele não vem. Não vem mais, até pela idade. Eu acredito que ele se aposenta como senador. Eu não acho que nem que não vem porque não quer, mas porque vai achar que as chances são pequenas. E vamos falar também, Clemente, a idade às vezes não permite. Eu acho que às vezes a pessoa tem que saber o momento de parar. Quando você não sabe o momento de parar, você pode até ter um passado glorioso, mas não sabendo parar, o seu presente prejudica o seu passado. Agora, Paulinho, se o Maluf conseguir reverter, é capaz de mudar esse quadro. O Maluf teve 280 mil votos. Muda. Muda o quadro. Muda o quadro. 280 mil votos. É verdade, muda. Muda o se quadro. Ele conseguir reverter, Acho que ele não consegue, não. Não consegue. Mas tudo bem, se conseguir, muda. Não dá, eu não faço esse tipo de prognóstico porque... O último deputado federal nessa coligação é o Herculano. 92 mil votos. Se o Maluf reverter, sai o Herculano. Sai o Herculano, é verdade. E é uma votação expressiva, 90 mil votos. 90 mil votos. 92 mil votos. É uma votação expressiva. Né? Ele elegeu a esposa. Elegeu a esposa. A Assembleia Legislativa. Agora, a Baixada... Eu até fiz esse comentário aqui ontem. Em 2008, a Baixada tinha 7 deputados. Eu não consegui lembrar dos 7, viu, Clemente? Mas era o Luciano, a Raifa, o Paulo, o Bruno, vou considerar como da Baixada, acho que a Maria Lúcia Prandi era estadual naquela época, Maria Lúcia Prandi, como? Você está falando... Deputados estaduais, que eram deputados. Tinha mais 2 agora que eu não estou me recordando o nome, não estou lembrando, enfim. E a Santa Casa... teve uma emenda, esses 7 deputados em 2008 mandaram uma emenda de 350 ou 400 ou 500 mil, não me lembro agora, um valor como esse, para a Santa Casa. Pergunto, tá ferrado, hein, Paulinho? Porque Marcelo Escocione é Guarujá, entre mandar para Santa Casa e Santo Amaro, vai mandar para Santo Amaro. O Cássio Navarro, Navarro nessa época era deputado. Na época não mandou para a Santa Casa, acabou não mandando, e agora está eleito. O Caio, acredito que tem uma relação boa, e o Paulo Corrêa é uma incógnita, né? Não sabemos como é que ele vai se portar. O Beto Mansur sempre manda e o Papa tenho certeza que vai ajudar. Mas diminuiu, concorda? Quer dizer, podia ter muito mais... muito mais força política, né? De um modo geral, é que a gente fala. Esse enfraquecimento, essa redução de representantes faz com que a gente perca em todos os cenários, né? Todo cenário que você analisa, isso é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que nós volto a dizer, cada vez mais o eleitor, nós temos que ter essa questão do bairrismo. Isso é fundamental, nós temos que ter muito candidato aqui dividindo o voto. Eu não sei, o Sadal era o candidato do prefeito, tem um trabalho bom, presidente da Câmara, se esforçou, mas dividiu muito voto, né, Clemente? Dividiu. Um aqui, outro ali, mas não sei quem, acho que o Júnior Bozella tirou bastante voto, Marcelo Del Bosco tirou bastante voto, e aí os... Fabião, 29 mil votos. É uma votação... A Baixada perdeu a cidade de Santos perdeu seu representante na Assembleia. Eu acho que, no fundo, mesmo dentro do partido, não existe, dos partidos, das coligações, não existe uma união muito significativa, não. E até quem estimule isso aí. Mas, Clemente, não é de se estranhar? Quantos votos? O Paulo teve na última eleição de deputado estadual 60 mil votos. 60 mil votos em Santos. Não é? Quer dizer, é uma coisa curiosa, mostra que o eleitor da Baixada não vai nessa tal da transferência do voto, porque o Papa não conseguiu transferir voto para o Aquino. Não. O Paulo não conseguiu transferir voto para o Sadal, então o eleitor santista, ele é independente, ele vota naquele momento. Não é isso, Paulinho? Então, é que a minha tese não é só o eleitor santista, o eleitor do modo geral. Por isso que eu vejo essa questão da própria Marina e do próprio PSB com relação a apoiar o Aécio. O Aécio ele leva uma vantajosa em função dessa onda que se formou. Mas não é a declaração de apoio de um determinado partido ou de uma certa liderança que vai fazer com que o eleitor também migre para isso. Uma parte ainda vai repensar a sua decisão mediante tudo que vai ser apresentado até o dia da eleição. Eu acho que talvez nas classes, vamos dizer assim, culturais, vamos dizer assim, menos significativa, você ainda consiga uma certa influência. Mas, sobretudo, no dia de hoje, eu concordo com o Paulo plenamente. Assim, é muito mais a convicção pessoal. A convicção pessoal.
E o eleitor existe um cenário de conservadorismo muito grande. O eleitor ele é um pouco resistente à mudança. Essa mudança tem que ser muito impactante, tem que ser muito forte no seu poder de persuasão, de realmente, efetivamente demonstrar que algo vai melhorar, ou senão ele permanece onde está. Dentro do cenário eleitoral, a gente vê isso. No cenário político, a questão do conservadorismo do eleitor é muito grande. Ele é resistente à mudança. Ele tem medo de mudar e ficar pior do que está. Então, tudo isso, e eu acho que isso vai ser colocado muito agora nesse processo. E outra, volto a dizer também, talvez o PT não está preparado em perder o poder. Né? Nós temos que analisar isso. O PT está preparado em perder o poder depois de 12 anos, justamente que foi enraizado. Isso, nós temos que analisar como que vai ser esse comportamento. Porque, na verdade, o PT, de certa maneira, acredita, e isso o petista tem esse fundamento, que o dele é o correto. Sempre é. Não é? Eles não têm eles não aceitam o contraditório. Você não consegue. Quando você critica. Não é? Sempre... Teve agora um caso, vocês vão me permitir um minuto, teve um caso na rede nacional, no programa da tarde, da Ana Hickman, da Record, naquele quadro Patrulha do Consumidor, que levou o Celso Russomano aí no auge. Tinha um caso lá de uma moça que não conseguia atendimento para o filho, que tinha hidrocefalia. E esse menino mora em São Bernardo do Campo. E eles ligaram lá na prefeitura, cobrando explicações, estava ao vivo, todo mundo ao vivo. E o assessor de imprensa da Secretaria de Saúde, o Helder, que inclusive é aqui de Santos, foi assessor de imprensa há muitos anos na Câmara de Santos, de alguns vereadores, o Helder ofende ou insinua que a Ana Hickman teria um caso com o Celso Russomano, no ar. E ela tem uma crise de choro lá, é um absurdo e tal, e criou um estresse lá impressionante. Quer dizer, a pergunta era, vocês podem atender a criança com hidrocefalia? E ele criando uma série de dificuldades, laudos e não sei o quê, e as fotos da criança mostrando realmente que... É que nem a MTU querer que o síndrome de Down prove todo ano que ele tem síndrome de Down, né? Quer dizer, é um absurdo, não tem mais, enfim. Essa dificuldade do PT de aceitar o contraditório é o que o Paulinho falou. Será que eles estão preparados? Vamos dizer que teve fraude, que apesar do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, seu Toffoli, que é petista de carteirinha, o que eu acho um absurdo. Ele era advogado do PT, foi nomeado ministro, por mais que ele seja um cara imparcial, o coração bate, né, Paulinho? Eu acho que tem algumas coisas no Brasil que nós temos que repensar, inclusive a questão de alguns artigos na Constituição, porque se você pega num país desenvolvido como é os Estados Unidos, no caso de um ministro ou de um juiz ou até de um delegado, é eleito pela comunidade. É verdade. Pela sua notória especialidade, exatamente, pela sua lisura, pela sua competência. E no fim, daqui a pouco, nós estamos vendo no Brasil a Igreja Católica do PT, a Igreja Evangélica do PT, a Justiça do PT, ou do PSDB, ou de um outro partido que vai perdurar muito tempo no poder. E isso é totalmente prejudicial para o Estado republicano. Mas existe uma confusão mesmo. Lembra quando puseram aquele negócio lá no Planalto, pintaram de vermelho lá, como se... É verdade, teve esse problema lá. Ou seja... Olha, por muito menos teve prefeito cassado no estado de São Paulo porque pintava as escolas com determinada cor, não é? Isso aí era muito... Mas o PT não tá preparado para perder poder, não, porque se você conversar com muitos, inclusive pessoas de grande significado político, na verdade eles queriam que a Dilma tivesse esses 4 e que o Lula mais 8. Assim, tipo, vamos ficar no poder aí por 24 anos. Esse é um grande sonho do PT. A Dilma termina os 4 e o Lula vem e faz mais 8. E o Lula tá bem, viu? E o mensalão foi um projeto de poder. Foi. Não foi? Se você pegar o mensalão em si, a questão da corrupção, vamos falar do objeto corrupção, de um superfaturamento ou em fraude licitatória, nada disso. Foi um projeto de poder para que lideranças realmente compartilhassem numa coisa de governabilidade, né? E ideologia no projeto. Exatamente.
eu acho que o Estado de São Paulo sai na frente, mostra que esse formato não é agradável para a maioria, não é? Porque a vitória realmente do Aécio é muito significativa. Na verdade, a vitória do PSDB, eu acho que o José Serra, como o Paulinho falou, o Aécio acabou carregando, né? E acho que a Marina Silva cometeu um erro. E dentro da linha que você e o Paulinho estão comentando, da mudança, a Marina errou, e é natural, o debate da Globo fez a diferença pela audiência, né, pela expectativa do último debate, quando ela disse que ia criar o 13º para o Bolsa Família. Muitas pessoas que viam nela o contraditório do PT deram passar o 13º. Porque há uma briga no Estado de São Paulo de não concordar, você pode conversar com as pessoas, a maioria não concorda com essa ajuda sistemática, essa ajuda social sistemática, né? A gente quer mais que a pessoa se desenvolva e não dependa de nenhuma colaboração. Agora, quando ela disse que iria criar o 13º para o Bolsa Família, ali ela perdeu o voto, Paulinho. E se nós analisarmos, é o que nós falamos anteriormente. Fortalecido nessa eleição foi o Fernando Henrique, que capitaneou toda a questão do Aécio, falando que o Aécio era o mais preparado, era o nome dentro do PSDB que poderia aglutinar todas as lideranças em um projeto Brasil. Né? Então nós temos o Fernando Henrique e nós temos um ganhador também, que é o governador Geraldo Alckmin. Porque, bem ou mal, dentro desse processo de desgaste, ele saiu ileso, foi reeleito e pode se preparar para voos futuros aí, né? Que seria um nome forte para voos futuros. Olha só, primeiro turno de lavada, não é verdade? E enfrentando racionamento, falta d'água, insegurança. Se você analisar, pega todos os caras que tinham relação com a segurança, o Coronel Telhada foi o segundo mais votado. Delegado Olim. Major Olímpio. Major Olímpio e o delegado Olim. Tem um delegado. Delegado Olim. Está na frente do Major Olímpio. Então, na verdade, o próprio Celso Russomano tem essa coisa de brigar, né, de brigar e tal. E aí eu queria rapidamente, nós estamos com 4 minutos, mas um contraponto. No legislativo, você percebe que o eleitor quer o cara brigador, né? Você vê pelo perfil polêmico. No executivo, ele quer o gerente, né? O gestor. Interessante isso, né? É interessante. E cada vez mais, o executivo vai ter que ter essa característica de gestor, de eficiência, de eficácia, de serenidade. Uma pessoa que... Não, mas isso é importante política, porque é o seguinte, senão você acaba sendo influenciado, ainda que você tenha uma boa equipe por trás, se você não tiver mesmo uma consistência administrativa, você acaba deixando a coisa sair pelo ladrão e acaba se perdendo. Né? A gente pode ver isso na própria economia brasileira hoje. Você tem uma previsão hoje de crescimento do PIB para esse ano de no máximo 0,3%. Se você imaginar que a população cresce a 1,6 ao ano, você está tendo um déficit de 1,3. E não dá para entender, quando o governo vem falar de emprego pleno, não dá para entender esses dados com um crescimento pífio como esse. Não dá. Porque o emprego tem relação com o salário e geração de emprego. A inflação sobe, o salário cai. O ano passado cresceu 0,9, agora cresce 0,3. A perspectiva para o próximo ano é no máximo de 1. Então você imagina, é um país que está parado. O próprio Estados Unidos, apesar de todo o problema, previsão de crescimento de 2% para esse ano. Clemente, eu acho que a gente não cresce no ano que vem. E outra, todo país que sediou Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, você vai pagar uma dívida. Vai pagar. O ano que vem nós temos herança de dívida de Copa do Mundo. Nós temos início de um novo governo que você não sabe como vai se comportar essa relação Congresso Nacional com o governo novo. Nós temos todo um cenário totalmente descrente no processo produtivo e tudo mais. Então, se esse ano estava ruim, Clemente, o ano que vem não é que eu seja pessimista, vai estar pior. Sem contar os rabos que ficou, né? O reajuste de combustível que vai ter que ter. Sim, a tarifa elétrica. Tarifa de energia elétrica. Estão camuflando a inflação. Está tudo camuflado. O Manteiga já falou, depois, no final do ano vai ter um aumento. Eles já vão da gasolina, que também não dá mais. E olha... nós vamos enfrentar uma outra situação que ninguém está falando, que é a situação da Petrobras, não desses problemas só, mas a Petrobras, o endividamento externo da Petrobras, ela está acima do limite técnico, assim, 1000%.
A Petrobras só não está quebrado porque o governo não pode deixar quebrar. O Tesouro vai lá e... E o pré-sal, a perspectiva, a salvação do pré-sal, o barril de petróleo do jeito que está, o pré-sal, a Petrobras vai ficar com como chama da loteria esportiva, o cartão, você joga na loteria esportiva, o cartão premiado, né? Só que não jogou. Ela tem o cartão, está premiado, mas não jogou, porque não vai conseguir... Augusto, aquela revista famosa lá, The Economist, já está falando isso há tempos. Sim, o Brasil segurou tanto o pré-sal que pode ser que um dia ele nunca utilize. É verdade. Porque o custo de produção, agora com o xisto, esse gás que é tirado, gás, petróleo do xisto, através daquela alta pressão nas rochas, é praticamente 1/5 do valor que você de produção. Dúvida. Então, fora num momento que se fala na sustentabilidade, o petróleo, não é verdade? E outras formas de energia. Então, pode ser que a gente não utilize muita coisa disso aí, não. Realmente, falar em petróleo é importante, mas nós temos que falar num assunto mais importante: água. Então a água Então muitos falam, acho que tudo é importante, mas um país que não tem água... Eu vi outro dia um cara dizer, não me lembro agora quem falou, o pessoal tá falando tudo isso, é porque a água é barata, porque se a água fosse cara, sim. Aí... E olha, teve aqui o Miguel Escandon, que é da ONG Amigos da Água, um especialista sobre o assunto. O aquífero Guarani, que todo mundo dizia, não, nunca vai faltar água no Brasil, tem um aquífero Guarani, atende três países, né? Estudos indicam que ele já está na metade, que nos últimos 10 anos ele diminuiu drasticamente. E aí vai uma culpa do governo do estado, porque o Geraldo Alckmin, nesse processo todo aí da falta d'água, incentivou os poços artesianos. E o poço artesiano tira água do aquífero, sim, claro. Diretamente. Então é um problema. Mas tem uma disciplina, acho que tem que ter disciplina assim. Só rapidamente, Augusto. Um brasileiro usa hoje por volta de 300 litros por dia. Assim, a Organização Mundial de Saúde indica 100 litros dia. E a maioria dos países europeus consome até abaixo disso, 96 a 100. Então nós estamos usando hoje 3 vezes, na média, o per capita do que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. Não é consumo, é desperdício, né? Desperdício. Olha, eu vinha vindo aqui para cá, na Rua do Machado de Assis, baita sol, num momento que se fala tinha uma senhora lavando à frente de uma escola de idiomas, com uma ducha, varrendo lá com a água. Aí eu parei o carro, eu fiquei uns 10 minutos parado, eu estacionei para ver, eu fiquei 10 minutos, tem uma mulher lá, 10 minutos, mas eu fiquei pensando, caramba, né? Será que o dono da escola, ou alguém lá, não fala para ela, porque a pessoa pode até não saber, mas alguém tem que falar para ela, olha, a gente está vivendo um momento difícil, né? Quer dizer, há uma falta de cuidado extremo. Por isso que, em vez de multar quem joga lixo no chão, a prefeitura tinha que lançar uma campanha para multar quem desperdiça água. Muito mais, porque a Terracom está com o contrato dela lá, não diminui nada o contrato da Terracom. Agora a Sabesp está com dificuldade no fornecimento de água. Clemente, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto. Um prazer estar com você, com o Paulo. Obrigado a toda a equipe. Obrigado a você, telespectador. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Paulinho, muito obrigado pela participação. Quero te deixar aqui uma homenagem da medalha Brás Cubas que você recebeu na sexta-feira retrasada. Uma homenagem justa que a Câmara concedeu a você. Parabéns, viu? Obrigado, Augusto. Obrigado, Clemente. Obrigado a todos vocês. Eu quero parabenizar, Augusto, você pela cobertura, por tudo que você está podendo transmitir aí para a sociedade santista, o quanto é importante esse processo eleitoral que nós estamos vivendo. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida.
Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu, com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.